Bom dia! Hoje são 21 de abril de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre pontos da prisão de Lula na segunda instância. Passei 3 dias agora na cidade de Santos, no estado de São Paulo, 3 dias maravilhosos, e retornei a Brasília ontem. Quando cheguei ao aeroporto de Congonhas, ontem, sexta-feira, dia 20, comprei ali a edição do Estado de São Paulo, o jornal, o Estado de São Paulo. E estou aqui com ele. Quando entrei na aeronave, no avião, sentei-me ali ao lado da janela e 2 pessoas à minha esquerda. Quando eu abri o jornal O Estado de São Paulo e vi uma matéria aqui, eu ri bastante. E em voz alta eu disse: de novo, ministro Marco Aurélio. De novo, ministro Marco Aurélio. As 2 pessoas que estavam sentadas à minha esquerda riram muito. Riram e não entenderam, mas riram. Porque eu também ri. E aqui está a matéria e resolvi fazer um vídeo sobre ela. Aqui o jornal O Estado de São Paulo, do dia 20 de abril de 2018, sexta-feira, ontem, aqui na página A9. E aqui está a matéria que me levou ao riso. Veja o título: Marco Aurélio pede aqui que o julgamento da segunda instância, de novo, seja posto aí em pauta. Aqui está, ó, o artigozinho pequeno, com a informação aí de que o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, pede aí que a ministra Carmen Lúcia, a presidente, coloque aí o julgamento de segunda instância, prisão em segunda instância, na pauta, de novo, certinho? Então vamos aqui ao vídeo para explicar aqui porque eu ri muito. Veja aqui. Muito bem. Aí está o jornal O Estado de São Paulo. Aí está o Estado de São Paulo, edição de ontem, dia 20 de abril de 2018, na página A9. O título é: Marco Aurélio pede para incluir ação de segunda instância na pauta. E escreve assim o jornalista: o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, pediu ontem que seja incluída na pauta do plenário da Corte uma ação do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que quer barrar a execução antecipada da pena. De acordo com Marco Aurélio, a mudança de entendimento do ministro Gilmar Mendes, que agora é contrário à prisão após condenação em segundo grau, indica a revisão da jurisprudência atual da Corte. Aí as palavras aí do ministro Marco Aurélio. Dessa maneira, mostra-se justificado o exame pelo Supremo do pedido de concessão de liminar formulado na inicial desta ação. Fecha aspas, afirmou o ministro. O PCdoB entrou com ação no Supremo depois que o PEN decidiu recuar da ação, diante da possibilidade de abrir caminho para beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, condenado e preso na Operação Lava Jato. Fecha aspas aí. Gente, vamos lá. Vamos ver o que é isso aqui. Há alguns dias, o PEN, veja aqui, ó, PEN, Partido Ecológico Nacional. É cada partido no Brasil que não é brincadeira. O PEN, Partido Ecológico Nacional,
entrou com uma ação aí, direta de constitucionalidade, que se o tribunal tivesse julgado, poderia mudar o placar a favor dos condenados aí em segunda instância, correto? Então o PEN, esse partido aí ecológico nacional, ele recuou dessa ação. Ele recuou, voltou atrás. Porque aí poderia abrir caminho para que o Lula, não é? Que está preso hoje, para que o Lula ficasse aí em liberdade. Se o tribunal mudasse o entendimento dele, aquele entendimento que está aí recente, apenas há 1 ano aí e 6 meses, né? Muito bem. Então o partido aqui Ecológico Nacional desistiu. Só que outro partido, que é o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que vê o Lula aí com bons olhos, então o PCdoB entrou agora com uma ação no mesmo sentido, lá no Supremo, para que o Supremo volte a analisar, um assunto tão recente, que foi analisado tão recente e que não precisa de revisão. Mas aí o PCdoB entrou com a ação e aí caiu nas mãos do ministro Marco Aurélio Mello. O ministro Marco Aurélio Mello diz aqui que a mudança de entendimento do ministro Gilmar Mendes, que agora é contrário à prisão após condenação em 2º grau, essa mudança de entendimento do Gilmar Mendes, segundo o ministro Marco Aurélio, indica a revisão da jurisprudência. Ou seja, é um fator muito importante para que o Supremo Tribunal Federal volte a analisar um assunto que foi analisado tão recente. Gente, isso aqui, olha, com todo o respeito que eu tenho, isso aqui não pode ser levado a sério, gente. Ora, o Supremo, veja, entenda aí, o Supremo Tribunal Federal, hoje, uma hipótese, decide que a prisão em segunda instância, vamos assim dizer, que a prisão em segunda instância não pode ser efetivada, uma hipótese, não pode ser efetivada, tudo bem. Aí o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento de 2016. Lá em 2016, ele aí, por maioria, 6-5 contra 5, por maioria o Supremo Tribunal Federal resolveu aí que é possível a prisão em segunda instância. Mas vamos dizer hoje que o tribunal mude essa decisão aí, que agora a prisão em segunda instância é proibida, correto? Então o tribunal mudou. Agora vamos dizer que daqui a 2 dias, um ministro qualquer aí do Supremo Tribunal Federal, que votou contra a prisão em segunda instância, vamos dizer que daqui a 2 dias esse ministro mude de entendimento. Ele foi contra a prisão em segunda instância, mas 2 dias depois, semana que vem, esse ministro passa a ser a favor da prisão em segunda instância. E aí, será que o Supremo Tribunal Federal vai marcar para a semana que vem o mesmo assunto? Vai discutir o mesmo assunto só porque um ministro do Supremo mudou de entendimento? Será que o Supremo vai viver sempre assim? O Supremo, em plenário, repito, decide que a prisão hoje, em segunda instância, não pode ser aplicada. Decidiu hoje. Só que daqui a 2 dias, um ministro mude de entendimento. Será que, pelo fato de esse ministro ter mudado de entendimento, será que o Supremo Tribunal Federal vai marcar aí outra reunião, audiência em plenário para discutir o mesmo assunto, só porque um ministro qualquer mudou de entendimento? Claro que não, gente. Claro que não. Se isso fosse verdade, seria aí o Supremo Tribunal Federal um tribunal da bagunça. Se ele mudasse, se ele fosse fazer a cada mudança de entendimento de um ministro, ele fosse aí marcar outra data para colocar o mesmo assunto em pauta.
Então dizer que o ministro Gilmar Mendes, por ter mudado de entendimento, ele agora é contra a prisão em segunda instância, então dizer que o Supremo Tribunal Federal é obrigado a analisar novamente a questão apenas porque o ministro Gilmar Mendes mudou de entendimento, isso aí não é uma coisa que a gente pode levar a sério. Não é. Isso aí é apequenar o Supremo Tribunal Federal. Ora, se o ministro mudou de voto, então vamos colocar de novo o assunto em pauta. Aí coloca, a decisão é outra. Aí depois, outro ministro muda de entendimento, então o Supremo Tribunal Federal vai colocar de novo a mesma questão em pauta só porque um ministro mudou o seu voto. Isso aí, gente, é apequenar o Supremo Tribunal Federal, é desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. A razão aqui é outra, não é a mudança do voto do Gilmar Mendes, mas a ministra Rosa Weber. Eis aí a verdade, gente, que tem que ser dita, porque essa verdade não chega ao povão. Entendeu? A questão aqui em que alguns querem que o Supremo Tribunal Federal volte a analisar uma questão tão recente, não há necessidade disso. A questão aqui não é o fato de o ministro Gilmar Mendes ter mudado o seu voto. Não é essa a questão. A questão aqui é Rosa Weber, a ministra Rosa Weber. E vou explicar por quê. Vamos lá, gente. Eu já disse, para que você entenda uma coisa, é preciso que você estude, que você analise essa coisa e de forma imparcial. Correto, gente? Muito bem. Então, para que você entenda o que vou explicar aqui, é preciso que eu mostre a história da prisão em segunda instância. E a história, gente, é a que está aqui, de forma bem explicada, correto? Então veja o quadro aí, prisão em segunda instância. A Constituição da República Federativa do Brasil, a de hoje, é de 1988. Aqui está, 1988. Com aquele mesmo enunciado, ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Correto, gente? O enunciado está aí na Constituição desde 1988. Agora vem a pergunta, como era então de 1988 a 2009, quando ali houve uma mudança? Como era resolvida essa questão? Os juízes prendiam os condenados em segunda instância ou não? Qual era aí o critério? E a resposta está aí, gente. De 1988, veja aí, desde a proclamação da República até 2009, isto é, durante 21 anos, 21 anos, gente, é uma vida longa. Durante 21 anos, a prisão em segunda instância ficava, gente, a critério dos juízes. O juiz de segunda instância, ao condenar um réu, ele tinha a liberdade de escolher se aquele réu ficava preso ou ficava solto. Isso era a critério dos juízes. Isso durante, repito, 21 anos. E não apenas 21 dias. Correto, gente? Muito bem. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal, como aí está, ele foi provocado a se manifestar sobre essa prisão em segunda instância, se continuava pela escolha dos juízes ou não, só em 2009. Repito, depois de 21 anos. Muito bem, em 2009, o Supremo Tribunal Federal resolveu proibir a prisão em segunda instância. Veja aí,
em 2009. E o placar foi 7-4. Veja lá, 7 ministros contra 4. Resolveram aí contra a prisão em segunda instância. Ali, o ministro Gilmar Mendes, ele já estava no Supremo Tribunal Federal. A Rosa Weber, não. Então, ali, o ministro Gilmar Mendes, ele foi contra a prisão em segunda instância, correto, gente? Muito bem. Isso foi em 2009, não é isso? Claro, em 2009. Então, você vê aí que em 2016, agora, em 2016, há 1 ano e 6 meses, no dia 5 de outubro de 2016, é que o Supremo Tribunal Federal, de novo, resolve fazer aí a análise da prisão em segunda instância. Veja aí, depois de quantos anos, gente? Depois de 7 anos. Veja lá, de 2009 a 2016, são 7 anos. Então você vê aí, de forma clara, de forma incontestável, que as decisões do Supremo Tribunal Federal em plenário, elas duram muito tempo. Elas não são julgadas novamente em pouco espaço de tempo, como estão querendo fazer agora. Porque aí os presos são ricos, bilionários. Então você vê ali facilmente que as decisões do Supremo Tribunal Federal, repito, duram muito tempo. Olha aí, durante 7 anos é que o Supremo Tribunal Federal, depois de 7 anos, é que resolveu fazer uma reanálise da prisão em segunda instância. Repito, só depois de 7 anos. Muito bem. Então, em 2016, gente, há apenas 1 ano e 6 meses, o Supremo Tribunal Federal, de novo, se manifesta sobre a prisão em segunda instância. E qual foi o placar? Ali está, 6-5 a favor da prisão em segunda instância. Mudou aí a posição do Supremo, não é? Antes era contra, agora é a favor. No dia 5 de outubro de 2016. Apenas há 1 ano e 6 meses. Correto, gente? Muito bem. Em 2018, agora, gente, neste mês, no dia 4 de abril de 2018, neste ano, o Supremo Tribunal Federal julgou o habeas corpus de Lula, que está preso. O habeas corpus, não é? Ali de Lula. Na época estava solto o Lula, quando esse HC foi julgado, correto? Muito bem. Esse HC de Lula aí, o placar dele foi 6-5, correto? 6-5 aí contra a prisão em segunda instância do Lula, correto? Foi 6-5 o placar nesse HC aí de Lula. Ele perdeu o Lula e por isso ele está preso hoje, correto? Esse HC aí, como o Lula foi o perdedor, ele não conseguiu mudar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Continuou aí a prisão em segunda instância, correto? Ou seja, esse assunto, a prisão em segunda instância, foi reanalisado agora de forma indireta por meio do HC de Lula. Novamente, o Supremo Tribunal Federal, aí, por maioria, 6-5, resolveu aí manter a prisão em segunda instância, correto? Muito bem, vamos para cá agora para o quadro. Você viu acima, como expliquei, que em 2009, o Supremo Tribunal Federal foi contra a prisão em segunda instância. O ministro Gilmar Mendes já estava aí no tribunal em 2009 e ele votou contra a prisão em segunda instância, correto, gente? Muito bem. Em 2016, depois de 7 anos,
o Supremo Tribunal Federal voltou a analisar o mesmo tema. Repito, depois de 7 anos. Como demora, não é? O Supremo demora. Muito bem. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento. Foi a favor da prisão em segunda instância por 6-5. O ministro Gilmar Mendes, em 2016, mudou o entendimento dele. Em 2009, como você vê aí, ele foi contra a prisão em segunda instância. Em 2016, ele foi a favor da prisão em segunda instância. Mudou aí o entendimento dele, não é? Muito bem. E agora em 2018, com o habeas corpus de Lula, não é isso? O ministro Gilmar Mendes, mais uma vez, ele muda seu entendimento. Antes, ele era contra em 2009. Em 2016, ele passou a ser a favor da prisão em segunda instância. E no habeas corpus de Lula, ele aqui mudou de novo. O Gilmar Mendes passou a ser contra a prisão em segunda instância, correto? Muito bem. Agora vamos aqui a Rosa Weber. Em 2009, ela não estava no Supremo Tribunal Federal. Ela aqui, em 2016, sim, ela já estava no Supremo Tribunal Federal. Em 2016, precisamente no dia 5 de outubro de 2016, portanto, apenas há 1 ano e 6 meses, a Rosa Weber, ela foi contra a prisão em segunda instância, correto? E agora, gente, em 2018, precisamente no dia 4 de abril de 2018, a Rosa Weber, no habeas corpus de Lula, ela foi a favor da prisão aí em segunda instância. E aqui é que está a explicação do problema. A Rosa Weber, agora em 2018, quando o Supremo Tribunal Federal estava analisando o habeas corpus de Lula, ela foi a favor da prisão em segunda instância naquele habeas corpus de Lula. Na mesma sessão de julgamento, a Rosa Weber deixou ali uma luz de esperança para os advogados de Lula e de outros aí que estão presos em decorrência da Lava Jato. A Rosa Weber, ali, naquele dia, em 2018, no dia 4 de abril deste mês, ela disse que estava votando a favor da prisão em segunda instância em respeito à coletividade do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, há apenas 1 ano e 6 meses, votou aí a favor, melhor dizendo, a favor da prisão em segunda instância. Então, como o Supremo Tribunal Federal, em 2016, em plenário, votou a favor da prisão em segunda instância, a Rosa Weber diz aí que respeita essa decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Em respeito a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela estava votando a favor ali da prisão em segunda instância do Lula, correto? Só que ela deixou aí um pouco de esperança para os advogados de Lula e para os outros, porque ela disse que, no fundo, aqui, ela deixou claro que ela poderia ser contra a prisão em segunda instância, que ela tem a tendência para votar contra a decisão, a prisão em segunda instância. Só que aqui ela estava respeitando a decisão do tribunal. Mas se acontecer aí, porventura, outro julgamento sobre a prisão em segunda instância, é bem provável que a Rosa Weber, né, vote a favor aí, vote contra a prisão em segunda instância. E aí o Lula seria solto e os outros envolvidos também seriam soltos
e também centenas e centenas de presos pobres que estão presos aí em decorrência da prisão em segunda instância. Correto, gente? Então, qual é a aposta, na verdade, dos advogados de Lula? Qual é a aposta aí? Qual é a aposta dos integrantes aqui do Partido Comunista do Brasil que entraram aqui com uma ação no Supremo? É porque eles estão aí apostando no sentido de que a ministra Rosa Weber, ela mude aí o voto dela durante o HC de Lula. Eles estão contando aí com a ministra Rosa Weber, no sentido de que ela vai votar contra a prisão em segunda instância, se houver um novo julgamento. Então aqui a questão é a Rosa Weber, que pode mudar o entendimento dela. O entendimento dela pode ser o mesmo que ela teve em 2016, quando votou contra a prisão em segunda instância. Então, os advogados de Lula e dos outros condenados aí em segunda instância, é nesse sentido que, havendo uma reanálise da prisão em segunda instância, ou seja, o Supremo Tribunal Federal marcando uma nova data aí para julgar o mesmo assunto que julgou apenas há 1 ano e 6 meses, só para satisfazer o prazer dos advogados aí que são pagos de forma milionária pelos seus pacientes, clientes. Então aqui os advogados de Lula e dos outros presos aí, bem remunerados, bem pagos, eles estão aí apostando nessa diferença do voto da Rosa Weber, que ela aí, pelo que eles ouviram, tudo indica que se houver um novo julgamento, ela votará contra a prisão em segunda instância. E aí, os clientes aí desses advogados, todos serão soltos. Lula e os outros. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eles estão contando aí, confiantes, no sentido de que a ministra Rosa Weber vai mudar seu voto. Aquele voto que ela fez durante o HC de Lula, para que ela volte aí a reproduzir o voto dela contra a prisão em segunda instância, que é o mesmo voto aí dela lá em 2016. Essa é a verdade. E não isso aqui de que o ministro Gilmar Mendes mudou de entendimento. E por ele ter mudado de entendimento, aí o Supremo Tribunal Federal tem que marcar uma nova data para que a coisa seja reanalisada. Não, não é isso. Isso aí seria apequenar o tribunal. Ou seja, o tribunal hoje, em plenário, o placar é 6-5. Amanhã, 2 dias depois, um ministro muda de voto. Aí o tribunal vai ter que marcar uma nova data só porque aquele ministro mudou de voto. Se isso acontecesse no Supremo Tribunal Federal, acabaria o Supremo. Toda semana iria reanalisar a mesma questão, entendeu? O mesmo tema. Isso aí seria o fim do Supremo Tribunal Federal. Como você vê aqui, o Supremo Tribunal Federal, diante de um julgamento no plenário, ali, o resultado ali demora muitos anos, como você viu aí. 7 anos para mudar. Só que agora os advogados aí, de Lula e de muitos presos aí na Lava Jato, eles querem mudar aqui, colocar em pauta uma coisa tão recente, que vive apenas há 1 ano e 6 meses. Mas eles querem fazer isso aqui porque os clientes são milionários, são ricos, poderosos. Se fosse um miserável aqui, um brasileiro, como há muitos aí, presos em segunda instância, não é? Se fossem aqui somente esses miseráveis, nenhum partido político brasileiro iria aqui entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, aí alegando a inconstitucionalidade da prisão em segunda instância. Não iria nenhum partido político. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.